Entrevista Central. Hoje a Entrevista Central conversa com Francisco Bosco. Ele é filósofo, doutor em teoria literária pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas também é compositor, poeta, ensaísta e autor do livro A Vítima Tem Sempre Razão. Vai conversar conosco um pouco sobre política e sobre o governo Bolsonaro. Bolsonaro, que foi contra o isolamento social, naturalizou a pandemia e as mortes, chamando de gripezinha, e agora causa uma grande polêmica em torno da vacina. Apesar disso tudo, ele mostra resiliência na opinião pública. O que explica essa postura da sociedade em relação a Bolsonaro, Francisco? Jonas, eu acho que tem alguns fatores aí que são circunstanciais e que dizem respeito mais à ciência política cotidiana. Então, nesse sentido, o auxílio emergencial durante esses meses da pandemia, né? E, portanto, um certo deslocamento da base de apoio dele. Mas eu queria chamar a atenção para um outro ponto, um outro aspecto, uma outra dimensão disso tudo, que tem mais a ver com a psicanálise, e que é a formação de identidades políticas. Esse foi um processo que aconteceu no Brasil a partir de 2013 e, por maus caminhos de toda sorte, levou ao estabelecimento de identidades políticas muito coesas, que formam a base do núcleo bolsonarista, né? Esse núcleo ele é hiperideologizado, ele é fanatizado. E a psicanálise sabe, historiadores que estudaram o século XX também sabem que quando se formam identidades políticas muito fortes e coesas, esse é um processo que resiste até mesmo às evidências da realidade. Você atribui o crescimento de ideias contrárias ao conhecimento científico ao fracasso das democracias liberais. Como sair desse beco, dessa encruzilhada? Nesses últimos cerca de 40 anos de democracias liberais em quase todos os lugares do mundo, né, essas democracias liberais se revelaram mais liberais do que democráticas. O ideário liberal pode-se dizer que foi bem sucedido em muitos países em aumentar a produtividade. A globalização aumentou a riqueza para muitos países, mesmo os mais pobres, mas essas democracias liberais se revelaram tecnocracias extremamente corruptas, com pouca participação popular, pouca distribuição de renda. A gente deveria, no caso do Brasil, olhar para a nossa redemocratização, ver o que tem de positivo desde a Carta de 88, que é uma carta que tem muitos aspectos de aprofundamento democrático, né? O SUS, por exemplo, um bom regime de previdência, benefício de prestação continuada, e o modo como isso foi implementado, sobretudo pelos dois governos de autoridade durável, né? PSDB e PT, com as suas diferenças, evidentemente. Então a gente precisaria entender o que funcionou e o que não funcionou. A pandemia poderia aprofundar um sentimento de coletividade. Você acha que essa tese se confirmou nesses meses de pandemia no Brasil? Em geral, grandes mudanças de estrutura social, elas exigem grandes traumas coletivos, né? Então, muita gente tendeu a ver nesse trauma coletivo da Covid uma chance de mudança. O Brasil, como o país de uma população historicamente muito maltratada, né? Então, desde a experiência colonial até chegarmos à República, à redemocratização, acho que dá para dizer que o Brasil está colhendo o que plantou. Uma população mantida sob regimes autoritários, profundamente hierarquizantes, racistas, então mantida em estado de subemprego, de subcidadania, de subalfabetização. E como você vê o futuro do Brasil? Onde chegará esse ciclo marcado pelas jornadas de 2013, pelo impeachment de 2016 e agora pelas eleições de Bolsonaro? Junho, se a gente considerar que o sentido fundamental de junho é a emergência de uma sociedade civil hiperpolitizada, hiperengajada e que coloca as instituições em xeque, isso ainda está acontecendo, né? Então, eu acho que é muito cedo para dizer, e a prioridade absoluta, nesse momento, a prioridade absoluta é tentar acabar com a extrema-direita, desfanatizar o Brasil, né? E aí sim, aí depois fazer aquela análise da democracia liberal brasileira e ver o que faltou
porque muita coisa faltou. Sei que a nossa entrevista é muito curtinha aqui, mas um ponto fundamental é que a base da democracia, da redemocratização, ela era fadada a dar errado, porque você criou ali, a partir da Constituição de 88, um Estado com muitos mecanismos de seguridade social, como deve ser uma social-democracia, né? E, no entanto, você não criou as bases fiscais, tributárias para garantir isso. E para finalizar, quais as perspectivas das forças progressistas que ocupou o governo e promoveu avanços importantes na área social, como você mesmo falou, mas sofreu essa derrota? Como discutir o futuro pelas forças progressistas? Eu acho que a esquerda está num momento muito difícil, Jonatas, não só no Brasil como no mundo. Mas no Brasil ainda tem algumas especificidades, né? Para ficar no Brasil, a esquerda tem múltiplos desafios, né? Tem um desafio relacionado ao campo do trabalho, que mudou muito. A esquerda no Brasil é uma esquerda ligada ao trabalhismo tradicional, CLT, e a natureza do trabalho mudou muito, então tem que entender como é que se posiciona. Tem uma dificuldade da esquerda, de novo, não só brasileira, de oferecer à população uma narrativa capaz de mobilizar as pessoas a partir de uma imagem do todo. E isso tem a ver com a emergência dos chamados movimentos identitários, cujas reivindicações, eu não tenho a menor dúvida que são justas, né? Mas cujos efeitos em boa parte da população ainda estão por ser melhor pensados, assim. Então é um conjunto de desafios enormes que a esquerda tem nesse momento.